Shalom, irmãos, que a paz de Yahweh e a graça de nosso Mestre, Yahushua HaMashiach, esteja convosco. Vamos aqui trazer o tema de hoje, falar aqui sobre as profecias, referentes às profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. Vamos começar então por Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião. No caso é Jerusalém, né? Exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento humilde, sobre um asninho, ou seja, filho de jumenta. Aqui é uma profecia, que já foi cumprida com a entrada triunfal, do Messias em Jerusalém. Rushanã, bendito que vem em nome de Yahweh, o rei dos judeus. Sim, o Messias é o rei dos judeus. E essa profecia já foi cumprida. É justo e salvador. Justo, que ele veio para pregar as boas novas, para falar a verdade. Foi um profeta que sempre falou a verdade, filho do Altíssimo, e confirmou com poder, não somente com palavras. E veio para trazer o maior ensinamento de todos, o amor. Ensinar o que é o amor. Ensinar a verdade. Exerceu graça, misericórdia, justiça, retidão. Um homem que nunca cometeu um pecado. Esse é o Salvador da Bíblia, que veio como luz ao mundo, para iluminar aqueles que estão obscuros, que estão em trevas, a luz que ilumina a igreja, as suas ovelhas, o bom pastor. Agora vamos para a próxima profecia, que está agora sim eu pude anotar, todos os versos bíblicos agora, que são todas as profecias que foram cumpridas, no Antigo Testamento, referentes ao Messias, Yahushua HaMashiach, ou que é popularmente conhecido como Jesus Cristo. Salmo 55, versículo 12. Achei. Salmo 55, versículo 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Ou seja, Messias, dando aqui um exemplo, o exemplo de ele mesmo em meio ao sofrimento, que ele suportou na cruz, mesmo assim não proferiu nenhuma palavra para revidar aquele que o estava afligindo, aqueles açoites, aquela coroa de espinhos, todas as injúrias, difamações,
porque ele foi entregue por inveja, né? Dos fariseus, primeiramente, mas tudo para cumprir a obra redentora, porque o Messias ele veio para uma missão. Ele veio para fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou, o Pai, o Altíssimo. E era isso que importava. Então ele tinha que carregar aquela cruz, suportar aqueles açoites, todos aquelas os socos que ele levou, as bofetadas, os cuspidos, tudo por amor a nós. Porque a maior dor não era a física, mas o pecado. Os pecados da igreja que estavam sendo imputados no Messias, que levou sobre si as nossas iniquidades. Já vamos ver isso lá em Isaías 53. Então vamos para a próxima profecia, é Salmo 31, versículo 13. Salmo 31, versículo 13. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar-me a vida. Quem, na época do Messias, perseguia quem? Era o Messias e os fariseus, obviamente, né? Os fariseus que iam atrás do Messias, né, para perturbar, e o caluniavam, e tentavam, né, tirar a vida do Messias, para entregá-lo, né, por causa da inveja, né, que eles tinham do Messias, né. O mesmo padrão, né, de Caim, que assassinou seu irmão Abel, né, porque ele era do maligno, porque as obras de Abel eram justas, mas as dele eram más. E o Criador ainda deu, né, mesmo diante o ser humano, mesmo diante de uma escolha, se ele escolheu fazer o bem e fazer o mal, ele vai para a inclinação, ele vai pela inclinação da carne, porque somos maus por natureza, já nascemos em pecado. O salmista vai dizer: em pecado, sei que sou pecador desde que nasci, por isso em pecado concebeu minha mãe. Somos inclinados ao mal. Caim, né, vendo que o seu semblante tinha mudado, ele já estava cheio de inveja, ódio, violência. E o Criador, assim, porque se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se fizeres o que é mal, é isso que o pecado jaz à porta, e cabe a ti dominá-lo. E Caim, mesmo diante de lhe fazer o bem, pelo que ele optou? Matou o próprio irmão, Abel. Inveja. Mesma coisa, mesma inclinação natural de sempre, que os fariseus também tentavam tirar a vida do Messias. E até hoje, pessoal, até hoje, a humanidade, vivemos num mundo onde o mentiroso, a mentira é exaltada e a verdade é deixada de lado. E que E vivemos um mundo de mentiras. A Bíblia já diz: o mundo jaz no maligno. E assim caminha a humanidade, né? Por isso que o Apocalipse é a única esperança. Por que você acha que vai acontecer as 7 taças, 7 trombetas, né, que vão vir da ira do Pai, que vão ser despejadas na terra? Por causa da maldade, né, do ser humano, da ganância, inveja, violência, o engano instaurado. O amor, né, se esfriou, por se multiplicar a transgressão natural, o amor de muitos se esfriará. Por não praticar os mandamentos, não seguir, né, os princípios bíblicos. E as pessoas odiando umas às outras, traindo umas às outras, né?
perseguindo, caluniando gratuitamente. Então, mas tudo isso é para cumprir as profecias, né? As profecias finais do Apocalipse, né? A Bíblia sempre se cumpre, e ela é verdade. Porque não basta só você também ler a Bíblia, mas você viver a palavra. Então vamos para a próxima profecia, é Salmo... agora é Zacarias 11:12. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Vamos lá para Zacarias. Bíblia é muito grande, hein? Mas paciência. Vamos continuar. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Bom, esse versículo aqui, ele está falando aqui da traição de Judas, né? Judas Iscariotes, o discípulo que traiu, né, o Mestre, o Salvador. Aqui tem uma nota bem interessante. Vou ler aqui para vocês, para melhor entendimento. De acordo com a lei mosaica, 30 ciclos era o preço que o proprietário deveria dar como compensação, no caso de o boi escornar o servo de outro homem, né, conforme está lá na Torá, em Êxodo. Um escravo de qualidade valeria o dobro desta quantia. A ironia das palavras de Zacarias é ainda maior, por descrever o preço como belo ou magnífico, né? E o preço do sangue do Messias realmente foi para o oleiro, para o seu campo. Ou seja, Judas traiu o próprio Messias, cara, por primogênito da criação, por 30 moedas de prata. E hoje em dia tem pessoas aí, né, que se você for na rua e perguntar para uma delas, você prefere R$ 1 milhão ou Jesus? As pessoas vão, obviamente a maioria vai escolher ter R$ 1 milhão. Ou seja, vai trocar o primogênito, o verbo encarnado, por míseras notas de papel, que não valem nada. É assim que o mundo está hoje. O Apocalipse é a única esperança. Repetindo, o Apocalipse é a esperança. Próxima profecia é Salmo 41:9. Vamos voltar para Salmo. Vamos para Salmo 41, versículo 9. Esse vídeo aqui é só para quem realmente tá, para edificar, para quem está assistindo, para edificar a igreja, e não só vocês, mas eu faço isso aqui também porque para eu aprender também, né? Aprendemos juntos, crescer na palavra juntos. Esse é o intuito. Aqui é só para quem realmente vai ficar aqui e ouvir a palavra, né? Quem tem prazer em ouvir. Deixa eu ver. E quem quer ser edificado, né, na palavra. Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui cumprindo a profecia lá de Gênesis capítulo 3, né? E porém inimizade entre ti, a tua descendência da mulher, e a descendência, né, da serpente. Ou seja, aqui cumprindo a profecia, né, que foi a traição, né, do Judas, né? Judas traiu o Messias, porque levantou até meu próprio amigo íntimo, em quem tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
cumprindo assim a profecia lá de Gênesis 3, né? Por inimizade entre ti e a descendência da tua mulher, descendência da serpente, e este te ferirá a cabeça e o outro ferirá o seu calcanhar. Salmo 53, versículo 6 e 7. Versículo 6, perdão. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. A salvação aqui, né? Quem? Messias, Yahushua HaMashiach. Somente a salvação pela fé, né? Pela graça, mediante a fé no sacrifício eficaz do Cordeiro na cruz do Calvário. Vamos para o próximo salmo, Isaías 53, 6 e 7. Isaías 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui são versículos riquíssimos de muita informação, que eu poderia fazer um vídeo aqui que ia durar 3 horas só para explicar. Mas resumindo, né, claro, aqui fala do Messias, né? Refere-se ao Messias. E uma doutrina mais importante da Bíblia inteira, que foi a expiação, né? Foi o que o Messias fez na cruz. Ele aplacou a ira do Pai, que teria que vir sobre a igreja, os eleitos, que em vez de ele matar a igreja e condenar a igreja, sim, deveria vir, né? Ele despejou toda a sua ira sobre o próprio Filho. Então, o Messias toma a ira do Pai, com todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades levadas sobre si, para o perdão dos pecados, para fazer a justificação, para justificar os pecadores, merecedores da condenação, no lago de fogo, para nos reconciliar, nos reconectar ao Pai e termos direito à vida eterna, à árvore da vida, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde tudo se fará novo. É graça, graça sobre graça. Então o Cordeiro veio para morrer no lugar da igreja. Foi para isso que ele veio, para se sacrificar, né, pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação e tirar os pecados da igreja. Claro que o eleito, ele mesmo depois de convertido, ele vai pecar, mas não vai viver no pecado, que o ímpio, né, ele já tem, já é natural do ímpio ele viver na prática do pecado. Esses são os filhos do diabo. Que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Esses são os filhos do diabo, né? Então, os que vivem na iniquidade, anomia, no grego viver à margem da lei, da Torá,
Ou seja, vive como se tivesse lei para obedecer. São pessoas que são contra princípios bíblicos, são contrários ao que a Bíblia ensina, né? Que é certo e errado. E mais pra frente ainda vai dizer aqui, ó: todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, foi da agrado do Pai matar o seu próprio filho para que assim ele pudesse sermos reconciliados, né? Justificados, perdoados, salvos da ira, da condenação ao lago de fogo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, porque ele ressuscitou, foi glorificado e hoje está à direita do Altíssimo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, que ele tinha que vir como cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É interessante também um detalhe aqui: os judeus, quando leem esse salmo, eu já vi vídeo, né, de certos judeus, eles lerem o Salmo 53 e alguns se converterem. Eles sabem que é o Messias. Aqui está se tratando do Messias. Eles falam que né, Jesus, né? Yeshua ou Yahusha, como você quiser chamar. Então, aí vem aquela passagem em Romanos 11, né? Quando vai falar dos ramos, né? Os ramos enxertados na raiz, né? No caso, o endurecimento vem em parte a Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, até que o número de gentios eleitos que foram chamados, escolhidos, né, antes da fundação do mundo, né, segundo conforme está escrito em Efésios 1, 4 e 5, que foram até se completar o número de gentios que irão crer no Messias, na palavra, pregação da palavra, evangelho. Aí sim virá de Sião o libertador, que desviará de Jacó as impiedades, né? E esse será o pacto da minha aliança, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, na última geração, na volta do Messias, toda Israel será salva. Muitos judeus irão crer e vão reconhecer aquele a quem transpassaram, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Logo veja aí qual que foi o povo mais odiado em toda a história: o povo judeu, porque eles testificam que a Bíblia é a verdade. Então todo esse ódio, inveja e violência, que são doutrinações, né, vindas propriamente da esquerda, do Islã, né, e que querem escravizar o mundo inteiro, ainda acusam os judeus, né, de que eles são o mal do mundo, sendo que eles acusam daquilo que eles são, né? Ou seja, hipócritas, né? Quem é que quer escravizar o mundo inteiro aí? Claro. Dois braços da mesma besta, né? As profecias têm que se cumprir. Eu estou aqui, os reis, na guerra final do Armagedon, os reis da terra vão se unir, as nações, todas as nações se unirão contra Israel, né, por influência demoníaca, de demônios, né, na batalha do grande Armagedon. Ou seja, a guerra não é contra seres humanos, a guerra é contra o Deus de Israel, contra a verdade, a Bíblia, os princípios bíblicos do Criador. Porque olha só, vamos lá em Romanos 11. Romanos, capítulo 11. Ó,
Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, né? Como fala, e aqui ele vai continuar, né? Falando. Se a graça já não é pelas obras. Ó, porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, o Criador lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e assim encurvem-se-lhes continuamente as costas. E aqui ele vai continuar. Mas pelas... porque convosco... não. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, não te orgulhe, mas teme. Porque se o Criador não poupou os ramos naturais, judeus, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e severidade do Criador, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade do Criador, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação do Criador são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes ao Criador, ou seja, nós gentios, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Da mesma forma, se o Pai usou de misericórdia e graça para com nós gentios, também estes agora, que foram desobedientes, também vão alcançar misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada, a nós, gentios. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, meus irmãos, não devemos nos gloriar contra os ramos, porque não há salvação fora da comunidade de Israel. João 4:24. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O próprio Messias falou isso. E o próprio Messias, o rei dos judeus, né? Prometido, né? Então, é necessário que nós, né, sejamos enxertados na raiz Israel, para fazer parte da igreja, que é a Israel espiritual. Não é a Israel, o Estado físico, a nação de Israel física, mas sim a Israel espiritual, a igreja. É o corpo da igreja, os eleitos, tanto judeus quanto gentios. Porque em Efésios 2, vai dizer que o muro de separação lhe foi derrubado. Ou seja, não há mais essa divisão entre judeus e gentios, certo? Eu estou pulando aqui para outro assunto, mas é necessário trazer isso aqui, tá? Vale a pena.
Porque tem pessoas aí que são, muitas pessoas são ignorantes e... tem que explicar, né, pessoal? Tem que saber, tem que falar que a grama é verde. Ó. Efésios 2, 11, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Yahuwah no mundo, mas agora no Messias, Yahushua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, não dois, judeus e gentios, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, ou seja, na letra, a letra morta, que a letra vivificada pelo Espírito Santo, a verdadeira interpretação, ela vem pela letra viva, pelo Espírito, que consistia em ordenanças, né, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com o Criador em um só corpo, matando com elas as inimizades dos povos. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Mas alguns, dos judeus não o receberam, não creram no Messias. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, qual podemos clamar Abba, Pai. A unidade, a união da igreja. Todos os eleitos, no grego eclesia, chamados para fora. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Yahuwah, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Yahushua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Preciso eu falar mais alguma coisa, explicar aqui algo mais? Não acredite em narrativas. Siga a Bíblia. Somente a Bíblia. Tá? Então, para finalizar, vamos para as outras profecias, Agora vamos para João 1. João 1, que vai dizer o seguinte. João 1,45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos então em Gênesis 49, versículo 10. Gênesis 49, versículo 10. Vou terminar aqui porque o vídeo já está ficando longo, O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, aqui é o cetro, o Messias, que vem para reinar. Ou seja, aqui o cetro é um bordão, que representa o direito, o governo, a autoridade. Uma profecia messiânica. O Messias voltará, depois da volta do Messias será o milênio, que ele reinará para sempre, durante 1000 anos e para toda a eternidade, onde haverá justiça e retidão plena. Um rei judeu. Muitos globalistas, inclusive, odeiam, por causa dessas profecias, que eles sabem que um rei judeu irá governar o mundo inteiro. Continuando, Deuteronômio 18, versículo 18.
Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, né, claramente, se tratando do Messias, né? Profecia, mais uma profecia messiânica. Lucas 24, 27. Lucas 24, versículo 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui o Messias, né, abriu o entendimento, né, dos discípulos e explicou todas as profecias que se referiam a ele. Todas, né, já foram cumpridas, né, pelo Messias. Ou seja, o Messias que dá o entendimento para entender a palavra, as escrituras, em toda a sua simplicidade, toda a sabedoria, inteligência. Isaías 4, 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O renovo, né, claramente aqui a raiz, né, é o Messias, né? O renovo de Yahweh. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Mais uma profecia messiânica, cumprido, fala do nascimento do Salvador. E Isaías 9, 6. Já está dando a hora, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Falando aqui do reino eterno do Messias, né? Do rei de Israel. Miqueias 5, 2. Eu estou acelerando aqui, pessoal. Vai dar 40 minutos de vídeo. Mas se o criador permitir, a gente termina em 40 minutos. Isaías, Miqueias. Onde é que está Miqueias? Aqui, Miqueias 5, 2. E tu, Belém, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aqui foi onde o Messias nasceu, né? Em Belém de Judá. E para última profecia, Zacarias 6, 12. 6:12. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos exércitos, Yahweh dos exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Yahweh. Este templo é depois que Messias ressuscitou, ao terceiro dia ele edificou o templo, ou seja, a igreja. Não é mais templos de pedra, é o templo do Espírito, no caso, a igreja, o corpo, né, do Cordeiro. Então, essas foram as profecias messiânicas. E eu espero que isso tenha edificado. Diante de muita informação, chega até custou 40 minutos de vídeo. Olha só quanta coisa, né, pessoal? Mas esse foi o vídeo, essa foi a leitura. Que o Pai os abençoe.